Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição jovem, fidelidade. Estamos aqui, nossa lição e o nosso complemento do Espírito de Profecia, Profetas e Reis. E eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui no capítulo 12 do primeiro livro de Reis, tá? Hoje é segunda-feira, dia 20... É 20 não, 21, né? Hoje é 20 ou 21, deixa eu ver. Hoje é 20. Glória a Deus. Aí, o que acontece? A gente vai ver aqui sobre Jeroboão e a casa do tesouro. Aí a lição vem falando que durante muito tempo, como é que foi a instrução sobre a adoração no reinado de Salomão, paraná. Você já leu aí sua lição, porque você só vem pro meu vídeo depois que você estudou sua lição, viu? Em nome de Jesus, você não vem pra cá assistir meu vídeo sem ter estudado sua lição, não. Eu já disse a vocês que meu vídeo é complemento. Então, se tu não estudou a lição, pausa o vídeo agora. Pausa, vou esperar você pausar. Vou ficar estátua. Pausa o vídeo, vai estudar sua lição, depois você vem pro vídeo, porque o vídeo é um complemento, mas você estuda a sua lição, você, sua Bíblia, o Espírito de Profecia e sua lição com o Espírito Santo. Depois você vem pra cá, porque talvez eu possa te ajudar com alguma coisa, beleza? Então vamos lá. Você já viu aí o que o texto da lição traz, os textinhos em azul, marcadinhos pra você dar atenção, tá? E aqui a casa do tesouro era Jerusalém, o local onde Deus escolheu para o povo ir adorar, levar seus dízimos, ofertas, dádivas especiais, adoração, né, fazer ali sacrifícios. Deus escolheu Jerusalém. A gente viu na lição de ontem que Jeroboão escolheu colocar lá 2 centros de adoração, não em Jerusalém, porque ele estava com medinho de perder os súditos dele. E aí o que acontece? Aí a gente vai um pouquinho para trás e a gente percebe que todo esse problema começou quando Salomão se colocou em julgo desigual, né? A lição até vai falar aqui que quando Salomão ele se colocou em julgo desigual, casando com princesas idólatras, até o Espírito de Profecia eu até trouxe para vocês logo no iniciozinho, nas lições passadas, eu trouxe um texto aqui para vocês do Espírito de Profecia que diz que na velhice dele, ele passou a adorar outros deuses, influenciado por todas as mulheres idólatras com quem ele se casou. Então, por conta disso aí, o reino foi dividido. O reino foi rasgado, né? Essa ação específica de Salomão em se curvar perante imagens foi o que ocasionou aí a divisão do reino, né? E isso aconteceu depois da morte de Salomão, porque Deus, lembra, né, que Deus tinha falado com Jeroboão através do profeta, Deus tinha mandado um profeta falar para Jeroboão que ele ia reinar sobre as 10 tribos, mas isso não ia acontecer enquanto Salomão estivesse vivo. Então foi durante o reinado de Roboão, Roboão, filho de Salomão, foi durante o reinado dele que houve essa divisão aí, e ficaram 10 tribos de um lado e as outras 2 do outro, certo? Então, Jeroboão era servo de Salomão e depois ele se tornou rei. Aí a gente vai agora lá para 1 Reis, capítulo 12, eu vou ler aqui com vocês, peraí que a Bíblia não quer passar, eu vou ler aqui com vocês só os versos 31, porque o que está escrito nos versos anteriores você pode ler, claro que você pode ler, você vai ler, mas eu vou, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer a leitura aqui do verso 31 e entrar no capítulo 13, tá? Que é quando o homem de Deus, o profeta, vem e repreende Jeroboão, tá? Porque isso aqui eu já falei, isso aqui que tá nos versos anteriores, eu já falei pra você, do bezerro de ouro, que ele colocou um em Betel, o outro em Dan, né? Os dois centros de adoração que Jeroboão construiu, do jeito que ele quis. Não do jeito que Deus ordena. Lá que a gente leu ontem, o texto base dessa semana, Deuteronômio, Moisés dizendo ao povo: façam tudo de acordo com o que o Senhor ordenar, não do jeito que vocês acham que deve ser. Mas Jeroboão não atendeu esse conselho não, tá? Então eu vou ler aqui do versículo 31, 32 e 33 do capítulo 12 e vamos entrar no capítulo 13 de 1 Reis, tá bom? Porque depois eu vou trazer o Espírito de Profecia também. Então olha só. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Você tá entendendo? Você tá entendendo a merda que Jeroboão fez? Ele pegou gente que não era levita para transformar em sacerdotes, porque os sacerdotes e levitas que eram leais ao Senhor não estavam compactuando com as atitudes de Jeroboão. E você também sabe que só deviam ser separados para o sacerdócio aqueles que eram da tribo de Levi. Então Jeroboão escolheu qualquer um no meio do povo que não eram levitas. Tá entendendo? Tá entendendo? Pronto, tá entendendo? Então vamos continuar. Versículo 32.
instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros de ouro que ele havia feito, e também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Fez tudo do jeito que bem entendia. E não entendia nada, né? Então vamos lá. Entrei no capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá até Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Esse homem clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incensos aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá. Fender significa partir. Então o altar ia rachar, ia se partir. E as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Essa foi a profecia que o homem de Deus veio trazer em frente a Jeroboão, tá? Jeroboão estava na frente do altar. Quando o rei Jeroboão, versículo 4, quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido para dizer, prendam ele, ficou paralisado e não voltava ao normal. Vai desafiar Deus, vai. Além disso, o altar se fendeu, o altar rachou, e as cinzas se derramaram, conforme o sinal que o homem de Deus havia dado. Verso 6. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda ao Senhor o seu Deus e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Aí ele foi oferecer comida e recompensa para o homem de Deus. Aí o homem de Deus disse assim no verso 8, mesmo que tu me desse a metade dos teus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada nesse lugar, pois eu recebi estas ordens pela palavra do Senhor, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando o homem de Deus voltou, ele não foi pelo mesmo caminho que tinha vindo a Betel. E aí tinha outro profeta idoso que morava em Betel. E depois o capítulo vai seguindo. Mas eu queria ler exatamente essa parte para você conseguir entender como Jeroboão estava determinado a fazer a sua própria vontade. O homem de Deus vem, dá uma mensagem, dá uma advertência. E Jeroboão, ó, nem aí nem chegando. Aí eu venho aqui para o mesmo capítulo que a gente estava estudando ontem, que é o capítulo 7 de Jeroboão. E eu vou pegar aqui... Uai, que a página não quer soltar, peraí. Eu vou pegar aqui a página 48, que vai falar sobre o fato de ele ter escolhido outras pessoas para assumir o sacerdócio. Olha só. Então, página 47 e depois eu vou para 48. Tão forte era o desejo de Jeroboão de conservar as 10 tribos afastadas de Jerusalém, que ele perdeu de vista a fraqueza fundamental do seu plano. Ele achou que o plano dele era forte. Ele deixou de tomar em consideração o grande perigo a que estava expondo os israelitas por colocar perante eles o símbolo idólatra da divindade, com os quais seus ancestrais haviam estado tão familiarizados durante os séculos de seu cativeiro no Egito. A estada recente de Jeroboão no Egito devia ter ensinado a ele a loucura de colocar sobre o povo tais representações pagãs. Mas seu decidido propósito de induzir as tribos do norte a não continuar a visitar a cidade santa, Jerusalém, levou ele a adotar a mais imprudente das medidas. Muito trabalho vai ser vocês subirem a Israel, insistiu ele com o povo. Olhe aqui os seus deuses, ó Israel, que fizeram vocês subir da terra do Egito. Olha a miséria que ele fez. Ele abriu a boca, isso tá lá no capítulo 12, sabe qual é o verso? É o verso, deixa eu abrir aqui o capítulo 12. É o verso 28, que foi logo quando ele se aconselhou com os amigos lá, e aí fez os 2 bezerros de ouro e falou, aqui ó, o verso diz assim, ó, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha a miséria que ele fez. Ele olhou para o povo e disse assim, aqui ó, os deuses que tiraram vocês do Egito. Igualzinho fez Arão. Quando Moisés estava lá no monte, aí Arão fala assim, eis aqui, Israel, o teu Deus que te tirou do Egito, o bezerro de ouro. Nesse caso aqui ele fez 2, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Um em Betel e outro em Dan.
E ele abriu a boca para dizer que foi esse Deus que tirou o povo do Egito, porque ele queria uma representação física ali do Deus invisível que não precisava de nenhuma representação. Tudo isso porque ele não queria que o povo subisse a Jerusalém para adorar. Porque ele estava com medinho de o povo ficar lá súdito de quem estava reinando da dinastia de Davi. Você está entendendo o que foi que Jeroboão fez? Isso é muito pesado. Olhou para o povo e disse, aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito. Assim, o povo foi convidado a se prostrar perante imagens de ouro e adotar estranhas formas de culto. O rei procurou persuadir os levitas, alguns que estavam vivendo em seus domínios, a servirem como sacerdotes nos altares idólatras. Olha só o que Jeroboão estava fazendo. Procurando sacerdotes leais a Deus e falando, vocês podem servir aqui no altar idólatra que eu fiz, olha que bezerro bonito, vocês podem... Ah, pelo amor de Deus, gente, olha a merda que esse cara fez. Mas nessa tentativa, ele foi ao encontro do fracasso. Então, ele foi compelido a elevar ao sacerdócio homens dos mais baixos do povo. Tu tá entendendo o que esse cara fez? Alarmados com as perspectivas de Jeroboão, muitos dos fiéis, incluindo um grande número de levitas, fugiram para Jerusalém, porque lá eles podiam adorar a Deus em harmonia com as orientações do Senhor. O povo, tascou fora, porque viu as cagadas que Jeroboão estava fazendo. E fez Jeroboão uma festa, da mesma forma que se fazia em Judá, sacrificando, dando sacrifícios ali aos bezerros. Esse ousado desafio do rei, ao colocar de lado as instruções de Deus, não passou sem repreensão. Não foi permitido a ele que ficasse sem repreensão. Aí é aquela situação que ele vai estender o braço e o braço dele fica paralisado. E vocês viram aqui que o profeta falou sobre Josias, né? Que foi aquele que fez toda a restauração da verdadeiro reavivamento e reforma, que tá aí na história, tá no meio aí da história dos reis. Josias, que começou a reinar, ainda não era nem adolescente, era adolescente, acho que tinha 8 anos de idade, não era nem adolescente quando começou a reinar, mas tinha sabedoria do Senhor. E aí, ela diz aqui, né, que quando Jeroboão ouviu o profeta falar sobre isso, ele se encheu de um espírito provocador contra Deus e procurou conter a fala do profeta, né? Ele queria que o profeta se calasse. E aí, a mão que ele estendeu contra o mensageiro de Jeová se tornou impotente e seca. Ele não podia trazer o braço de volta, o braço ficou estendido. Então ele ficou tomado de terror e apelou ao profeta que intercedesse por ele. Inútil foi o esforço de Jeroboão para revestir de solenidade a dedicação de um altar estranho, cujo respeito haveria levado ao desrespeito pelo culto de Jeová no templo de Jerusalém. O que ela está dizendo aqui? Que o esforço dele para toda uma solenidade, uma cerimônia, para aquela adoração, foi inútil, porque aquela adoração estava sendo a um Deus idólatra, não estava sendo ao verdadeiro Deus. Adiantou nada ele pensar na solenidade e fazer as coisas... Não adiantou, gente, porque o respeito que ele queria que as pessoas tivessem por aqueles bezerros era um desrespeito ao Deus verdadeiro todo-poderoso. Pela mensagem do profeta, o rei Jeroboão deveria ter sido levado ao arrependimento, renunciar aos seus desígnios ímpios, que estavam desviando o povo do verdadeiro culto de Deus, mas ele endureceu o coração e decidiu seguir o caminho da sua própria escolha. Aí ela vem dizendo aqui, né, no decorrer do capítulo, que por ocasião da festa de Betel, o coração dos israelitas não estava assim completamente endurecido, não, que existiam algumas pessoas que eram suscetíveis à influência do Espírito Santo. Então, Deus envia, né, um mensageiro para poder impedir a apostasia, o caminho da apostasia de se alastrar por tudo e acabar e ser uma miséria terrível. E aí ele enviou o mensageiro por isso. Ele enviou o mensageiro para dizer que o altar ia se partir e que a cinza ia ser derramada. Deus estava ali impedindo aquele procedimento idólatra. Então, quando o profeta vai e fala, o altar realmente se parte e as cinzas caem aí, e aí Jeroboão não procede com o culto idólatra, né? E aí ela diz aqui que a ruptura do altar, o altar se rachar, era um sinal da desaprovação de Deus, a abominação que estava sendo praticada em Israel. O Senhor procura salvar, não destruir. Por meio de advertências, ele convida todo aquele que está obstinado a fazer o mal para que pare de praticar o mal e se volte para ele e viva.
Ele dá aos seus mensageiros escolhidos uma ousadia para que eles falem, que sejam tementes a Deus e repreendam aqueles que estão em pecado. Mas Jeroboão não deu ouvido não, viu? É isso aí, gente. A lição de hoje é isso aí. Tava tentando ver aqui se tinha mais alguma coisa pra acrescentar, mas não anotei nada, não. Foi sobre isso aí a lição de hoje, tá? Jeroboão decidiu que a casa do tesouro era pra ser outra, né? E o povo estava ali em Betel e em Dan adorando a deuses falsos e a apostasia estava, né, reinando, tomando conta. Ele foi um grande propagador da idolatria, enquanto Ezequias foi um grande incentivador da verdadeira adoração, do reavivamento e da reforma. Tá bom? Essa foi a lição de hoje, então compartilha com a tua classe e até amanhã, terça-feira, beleza? Amanhã a gente vai falar sobre, deixa eu ver aqui, que eu não decorei, né, porque é muita coisa na cabeça. Amanhã a gente vai falar sobre a restauração da Casa do Tesouro, que Ezequias fez, tá bom? E aí, vamos prosseguir aqui com a nossa lição maravilhosa e com o nosso complemento perfeito aqui, ó, Profetas e Reis, né? Então é isso. Até amanhã e Deus te abençoe.